Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês um dos mercados, dois na verdade, né? Mais cresceram, né, nessa crise, nessa pandemia. Impressionante, né? Enquanto muitos mercados estão reduzindo, esses dois mercados aqui eles cresceram bastante. Um cresceu mais de 400%, para vocês terem uma ideia. Né? Então assim, a pandemia, essa crise para muitos aí, quebrou mesmo, geral, teve uma dificuldade muito grande. Mas se você tem um equipamento de laser, uma router, uma CNC, por exemplo, você de repente pode mudar a sua produção, né, para um mercado que tá movimentando mais. Isso é muito simples da gente fazer com esses equipamentos. É possível fazer sem grandes investimentos, né? Na verdade, você vai ter que investir só no seu produto em si. Então, assim, o que a gente tem que refletir sempre é que o que para uns é uma crise, de repente para outros é uma oportunidade. E é isso que eu vou passar no vídeo para vocês hoje, oportunidades, né, de mercado que vocês podem explorar a partir de agora, né? Ou talvez daqui para frente vocês começarem a perceber, ter essa antena ligada para perceber as possibilidades de mercados que vocês podem fabricar os produtos, né? Então vamos lá. Um primeiro mercado que cresceu consideravelmente, foi o mercado de faça você mesmo, né? Do yourself, né? Que é aquele mercado onde as pessoas compram as coisas e produzem elas mesmas, né? Pensa só, com menos dinheiro circulando na economia aí, né? Se menos pessoas comprando, muitas pessoas com medo, né? As pessoas mais em casa. A maioria das pessoas, né, estão lá confinadas em casa e tal. E o que acontece? A ideia é evitar gastar mais dinheiro, né, economizar. E aí, como elas estão mais em casa, elas querem deixar o ambiente melhor, né? Então, saca lá só duas coisas. Então a pessoa precisa ficar mais em casa e precisa economizar dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai começar a fazer as próprias coisas dela, vai aprender a fazer as próprias coisas para deixar em casa. Ela quer fazer um móvelzinho, ela quer fazer uma decoração, ela quer fazer peças para casa, porque isso tem três vantagens, né? A primeira é que você vai economizar dinheiro, né? Essa pessoa vai economizar dinheiro, vai deixar de gastar dinheiro nesse momento, né? Que está todo mundo com receio e com medo. Então, primeira coisa, já vai deixar de gastar dinheiro. Segunda coisa, ela vai ficar em casa, ela vai deixar seu próprio ambiente melhor, mais agradável, né? Então ela já vai ter, como tem que ficar mais tempo, deixa o ambiente mais agradável. E a terceira coisa é uma terapia para essas pessoas, né? Então elas estão lá em casa, muitas vezes sem fazer muita coisa, ociosas, elas vão lá e estão produzindo coisas ainda. Então por isso que esse mercado cresceu bastante, né? Então se você tem uma máquina laser, por exemplo, uma CNC e produz para esse mercado, né? E o que dá para produzir para esse mercado? Nossa, uma infinidade de coisas. Vocês podem produzir peças cruas, por exemplo, né? Sem aquele acabamento, com aquele MDF, só para a pessoa comprar. Isso você pode vender a peça com um kit pronto ainda, se você quiser agregar, né? Então você já vende a peça com a tinta, o molde, tudo que vai, o pincel, pode empacotar e fazer uma oferta nesse sentido. Então esse mercado do faça você mesmo cresceu bastante nessa pandemia, é um dos mercados assim mais interessantes até para vocês trabalharem. No Brasil ainda ele é muito grande esse mercado. Eu tenho até uma cliente que está lá em Portugal, né? Ela saiu daqui, foi para Portugal e ela falou: Ângelo, o mercado aqui em Portugal, o mercado não é como que é no Brasil. No Brasil é uma infinidade de produtos, gente vendendo, mercado aquecido, muita gente comprando. Mas aqui em Portugal não é tanto assim não, apesar que Portugal ainda é pequeno, né? Um país pequeno. O Brasil é grande, é muito grande o país. Então, consequentemente, vai ter mais demanda aqui mesmo no Brasil, né? Então ela falou: aproveite aí no Brasil mesmo para produzir para esses mercados aí, que realmente o brasileiro, ele consome muito, ele tem muito essa pegada de fazer as próprias peças, né? Fazer o próprio produto e tal. Então, pessoal, isso foi um dos mercados maiores assim que eu posso falar para vocês. E o segundo, como eu falei, é o mercado de faça horta, como fazer horta dentro de casa. Vocês estão vendo como que funciona a questão do mercado? É a questão da necessidade mesmo, né? As pessoas estão dentro de casa, mesmo assunto, né? Têm mais tempo sobrando e
vamos fazer o próprio alimento. Olha só que mágica é isso, né? Volta naquele mesmo raciocínio, a pessoa economiza mais dinheiro, porque vai estar lá cultivando sua alface, sua horta, seu condimento, aquela coisa toda, já economiza. Tem essa questão da terapia, né? Dele estar mexendo com a terra, de trabalhando com a terra, com as mãos, tal, né? E economiza, né? Então a gente percebe que os benefícios eles não param. Então por isso que tem uma grande procura. Diz que subiu 400% as buscas para esse tipo de mercado, né? Como fazer horta dentro de casa. Mas como que você pode se beneficiar com isso? Você pode fazer, de repente, alguns vasos, alguns vasinhos pequenos para produzir essa horta, né? Pode vender o kit também. Não é porque você tem uma máquina laser, por exemplo, que você não pode vender em conjunto, num kit, por exemplo, uma terra vegetal ou uma semente, por exemplo, junto com o seu cachepô, junto com o seu vaso, junto com o seu porta-canteiro e tal. Então você pode fazer uma caixa bem legal, personalizada de repente, e dentro você coloca uma jardineira, por exemplo, de plástico que você pode comprar, né? Ou você pode colocar resina por dentro para impermeabilizar a peça, caso você vai trabalhar com MDF. Ou se você for trabalhar com uma peça de madeira maciça, aí é mais fácil ainda, porque você pega lá a halter, coloca essa peça maciça lá e faz o trabalho. De repente você faz umas escritas fora dessa caixa, né, para ela acomodar a terra. Enfim, tem uma infinidade de produtos para vocês desenvolverem baseado na necessidade do público. É isso que é importante, pessoal. Vocês produzirem coisas que estão sendo buscadas no momento. Eu dou vários exemplos aí dentro da nossa escola de produtos que são do momento, né? Aquele time, você precisa pegar o time do negócio. O time hoje qual que é? Pandemia, as pessoas em casa, as pessoas com medo, precisando exercitar, né? Ter essa terapia, fazer seu próprio produto, né? Trabalhar com a mão, e elas estão com medo, não podem gastar muito dinheiro. Então você tem que desenvolver algo que atenda a essa necessidade. Quando você está alinhado a tudo isso, é muito mais fácil de você vender, porque você já está oferecendo algo que as pessoas estão procurando, né? Isso que é fantástico. Então eram essas duas dicas que eu queria dar para vocês hoje, pessoal, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então vocês podem deixar o like. Se quiser, vocês podem me seguir lá no Instagram também, @angeloconte com 2 T's. A gente tem a nossa escola, www.angeloconte.com.br, onde a gente ensina você lá a fazer dinheiro com esses equipamentos, né? Com máquina laser, CNC. É só você conferir lá. Tá certo? Então forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.